meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre saúde física. Eu não vou abordar aqui específico sobre alimentação, nem sobre atividade física, tá? Vamos falar só do corpo hoje. Vou tentar focar mais no corpo, tá? Só relembrando que não tem como a gente separar, né? Vida espiritual, vida física, emocional, financeira. A gente só tá usando essa divisão para especificar e a gente conseguir abordar direitinho os temas, mas nós somos um todo, um conjunto que não funciona separadamente, tá bom? Então é isso, né? Vou falar sobre o corpo. Já se inscreva se você não é inscrito, deixe seu like e eu espero que você esteja curtindo. Como eu já falei no início, esse canal é como se fosse o meu tratamento. Eu não sou terapeuta, não sou professor de educação física, não sou... Eu tô aqui me tratando e tô passando para vocês a minha evolução, tá bom? Então, vou falar sobre o corpo físico hoje, tá bom? Bora lá. Qual é a importância que Eleusa, tenho dado para o meu corpo? E se você puder também, faça essa pergunta para você mesmo. Qual a importância que você dá para o seu corpo? Quanto vale esse corpo? Assim, para que ele serve? Qual é a utilidade dele? Por que eu tenho que conviver com ele? Gente, se a gente for pensar... Sem esse corpo, a gente não teria como coexistir nessa terra, porque é ele que nos leva, é ele que nos conduz aos lugares, é ele que nos faz viver. Ele é uma casa, ele é a morada da nossa alma, do nosso espírito. A Bíblia diz que ele é o templo do Espírito Santo. Então, assim, nós somos um ato espiritual. A nossa formação, nós cremos, né, cristãos, que é um ato espiritual. Você já pensou em fazer um corpo? Tá? Vai lá no barro, faz o corpo e sopra na narina dele, igual a Bíblia diz que Deus fez. Será que esse boneco vai ter vida? Acredito que não. Pode ser que alguém já tentou fazer isso. Existem os clones, né, que estão tentando fazer, mas não estão tendo sucesso porque não foi Deus que fez. É a pessoa, o humano tentando imitar Deus. Então, assim, o nosso corpo humano, ele é uma casa, é uma morada. A gente tem moradores aqui dentro. Quando a pessoa morre, né, o que eles falam? Encontramos o corpo de fulano, encontramos o corpo de ciclano. Por que fala assim? Porque não tem mais moradores. Os moradores, já foram embora, já partiram. Então, ele ficou só a carcaça, né? Só ficou ali o endereço. Os moradores já foram embora. Então, é por isso que a gente tem que valorizar. Porque enquanto esse corpo está tendo morador, é a nossa responsabilidade cuidar dele, tá? Tipo assim, quando você acorda, vamos supor, só pra gente perceber qual é a importância da funcionalidade do nosso corpo e que valor a gente tem dado a ele. Quando a gente acorda, antes de abrir o olho, você fala assim, cérebro, manda mensagem pro restante do meu corpo pra eu me movimentar, pra eu abrir meu olho, pra me levantar da cama. Você precisa ativar o seu cérebro dessa forma, você precisa falar assim com ele, faz isso, faz aquilo. Ou você fala, coração, pode começar a bombear sangue, que eu vou me levantar agora e tal. Gente, o nosso corpo, ele é completo. O nosso corpo, ele é perfeito. O funcionamento dele é perfeito. Ele segue leis, ele segue a natureza, o agir natural das coisas. Então, ele vai funcionar sozinho, sem a gente precisar ficar comandando. Então, é por isso que é importante, porque a gente precisa entender que não é necessário a gente estar comandando, faz isso, braço movimenta, perna movimenta, sangue circula direitinho. Não, só que a nossa responsabilidade é fazer com que ele funcione direito. Como assim? Cuidando dele, né? Se a gente não cuida do nosso corpo, como que a gente vai cuidar daquilo que está à nossa volta? Não tem como. Então, assim, a gente tem que valorizar, por quê? Porque é um mecanismo perfeito, foi Deus que fez, eu creio que foi Deus que fez, piamente eu creio nisso. Assim, é uma perfeição que não tem como o humano imitar, tentar fazer igual, não existe possibilidade disso. Então, assim, nós, seres humanos, precisamos valorizar o nosso corpo, não entregar ele para coisas danosas, perigosas. Tem gente que não respeita o limite do corpo, tem gente que, sei lá, quer tirar uma foto de cima de um penhasco. Quanta gente já não morreu, quantas pessoas já não morreram com isso? Então a gente tem que valorizar, esse corpo é um bem nosso, que Deus nos deu e é pra gente cuidar. Enquanto tiver os moradores aqui dentro, ele tem que ser bem cuidado. Depois que esses moradores forem embora, é só o corpo, é só a carcaça, só uma estátua de carne que vai apodrecer. Então é isso, eu tenho que valorizar meu corpo, eu tenho que me amar. E eu percebi uma coisa esses dias, eu vi um stories, que a pessoa perguntava assim...
o que significa, o que quer dizer quando a pessoa tem muita celulite. Aí a terapeuta falou assim, quando a pessoa se denigre, a pessoa só reclama do seu próprio corpo, a pessoa não se valoriza, não se ama, a celulite é uma camada de gordura que vem para proteger esse corpo. Porque eu tenho tanta raiva de mim que eu preciso de uma proteção, de certa forma, contra mim mesmo. Então, gente, eu parei de tomar refrigerante tem muitos e muitos anos. Perdi até a conta já, tem muito tempo. Por quê? Me disseram que refrigerante dava celulite. E eu parei de tomar refrigerante. Não vou pra qualquer festa e não tomo refrigerante. Mas eu percebi que não mudou nada a celulite. Nada. Então não adiantou eu malhar, já teve época de eu malhar e ficar com o corpo bem bonito e tal, mas as celulites continuaram lá. Aí eu fui pensar, quando eu ouvi isso, foi meio que uma ficha, né, que caiu na minha vida, assim, me abriu os olhos. Porque desde que eu me conheço por gente, eu sempre reclamei do meu corpo. Sempre eu achava defeito. Era barriga, era cor, era... Inclusive meu apelido quando eu era jovem, criança, né? Criança. Meu apelido era lesma. Porque eu era muito branca, porque eu sou muito branca, né? Então, de certa forma, essas brincadeiras de criança, vamos dizer assim, que dá apelido pra pessoa, que denigra a pessoa, eu deixava entrar. Por quê? Porque eu já estava ferida. Porque, como eu falei, desde quando eu me entendo por gente, eu denigri o meu corpo. Eu nunca me valorizei. Eu sempre tive vergonha do meu corpo. Então, hoje, o que eu carrego de peso, de gordura, de excesso, é responsabilidade minha. Só minha, da minha própria boca. Não é necessariamente o que eu como. Porque, pensa bem, se você se alimenta 100% bem, mas não se ama, você tá fazendo nada. Não tá fazendo nada. Por quê? Porque, igual a Bíblia diz, tem mais poder, tem mais força o que sai da tua boca, o que seu coração tá cheio e sai pela boca, do que aquilo que entra. Porque aquilo que entra tem um caminho natural que vai sair. Entendeu? Então, gente, o que a gente fala é muito importante. O que a gente fala é muito importante. A nossa palavra tem poder. E se a gente não pensar nisso, como a própria Bíblia diz, a nossa palavra tem poder e ela não volta vazia, tenha certeza que tudo que você fala, você vai colher o fruto. Tudo que você fala, você vai colher fruto. Então, não adianta culpar ninguém. Ah, porque eu sou assim, porque fulano fala isso, ciclano fala aquilo. Não, é você que deixa entrar. É você que recebe essa coisa ruim. Aprenda a receber elogio. Gente, elogio é outra coisa, que eu lembrei agora. Eu sempre tive dificuldade de receber elogio. Porque como que uma pessoa que não se aceita, como que tem uma pessoa que se acha feia, que se acha gorda, que sempre se põe defeito, como que essa pessoa aceita elogio? É impossível, é impossível. Eu tinha dificuldade de receber elogio, hoje eu já tô aprendendo a me amar. Por isso que eu tô falando isso pra vocês, porque eu tô aprendendo a me amar, eu tô aprendendo a me valorizar. Eu dizia que se eu fosse homem, eu jamais namoraria comigo. Olha que absurdo. Se a própria pessoa não se ama, né? Gente, não tem lógica, como que você vai ser amado? Então, assim, depois de algumas fichas caindo na minha vida, eu tô me reconhecendo, me reavaliando e aprendendo a me amar. Eu tô começando a me perceber como ser humana. Gente, se eu não me amo, eu vou ser hipócrita se eu falar que eu amo o meu próximo, que eu amo a Deus. Não tem como. Como que eu vou amar a Deus que eu nem vejo? Que é um ser supremo, invisível aos nossos olhos. E eu não me amo. Não tem como, eu não tenho como amar a Deus. Não tem como eu amar meu próximo. Então, esses dias têm sido assim muito forte pra mim, porque eu tô começando a me perceber como ser humano, a me amar, me valorizar. Hoje, já posso dizer que se eu fosse homem, eu namoraria sim comigo, com certeza. Porque eu tô começando a me amar, me reconhecer como pessoa. Então, assim, não quero chorar, Carol. Então, isso é, assim, muito forte, porque quando a gente não se valoriza, não tem como outras pessoas valorizarem. Outra coisa interessante que aconteceu comigo, eu estava assistindo uma live, aconteceu isso 2 vezes, nas 2 lives dessa terapeuta, que eu não vou falar o nome dela agora, mas
talvez eu deixe a descrição dela lá no vídeo, ou não, eu vou perguntar pra ela se eu posso falar dela, tá? Eu tava assistindo a live dela e eu mandei pergunta na live, né? Eu mandei pergunta e ela não viu, aí eu mandei de novo, copiei e colei várias vezes e nada. Aí tá, deixei quieto. Aí, na outra live de outro dia, eu fiz a pergunta de novo. E de novo ela não viu. E várias pessoas antes e depois de mim eram mencionadas e tal, e eu nada. Aí eu fui e coloquei assim, eu falei o nome dela, né, e falei assim, o fato de eu estar mandando mensagem, de eu estar mandando pergunta e você não está vendo, isso quer dizer que eu estou me ignorando? Por quê? O que eu consegui entender? Gente, se ela tá me ignorando, não é porque ela quer, ela não tá vendo a minha questão lá, não tá vendo a minha pergunta. Mas será que o fato dela não me ver, será que é porque eu não estou me vendo? Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito séria. Se eu não me enxergo, se eu não me vejo, se eu não me acolho, se eu não me valorizo, as outras pessoas não vão me ver também, não vão me valorizar, não vão me enxergar como pessoa. E ela leu essa pergunta, pra você ter uma ideia. Quando eu comentei o que eu entendi, ela conseguiu, ela leu, ela viu, aí comentou, é isso mesmo, porque você tá se ignorando. Então, é meio que, gente, isso é espiritual, não é espiritismo, presta atenção, é espiritual, porque a nossa vida é um ato espiritual. As pessoas têm que entender isso. São energias que a gente tem na nossa vida, que regem a nossa vida. A natureza é uma energia muito forte. Deus já deu leis para tudo. Então, assim, a gente segue o fluxo, porque se a gente seguir, se a gente for adiante, se a gente for para frente, não tem como dar errado. Por quê? Por que dá errado para nossa vida? Porque a gente fica indo para trás, a gente fica preocupado com os traumas, preocupado com as dores, fica alimentando as dores. A gente fica guardando as dores, a gente fica se alimentando de feridas. Muitas vezes o que a pessoa fala pra você e te atinge é porque você já tá sofrendo aquela dor desde a sua infância. Então aquela dor só vem batendo mais, aquela dor só vem te atingindo mais. Por quê? Pra você entender, perceber, você tá sofrendo isso. Você precisa resolver. Você como adulto tem que resolver essa situação pra você conseguir viver melhor. Então, assim, tudo isso retrata no nosso corpo. Tudo isso retrata no nosso corpo. O nosso corpo é tão importante que o próprio Deus fez. Não tem como a gente ignorar isso. Deus não ia fazer uma coisa tão inútil, tão imprestável. Não, é importante. Você é importante para você. Eu sou importante para mim. A gente tem que entender que nós somos a pessoa mais importante para nós mesmos. Se você não for importante para você mesmo, você não vai valorizar outras coisas. Você não vai valorizar Deus, você não vai valorizar o seu próximo. Entendeu? Então você precisa aprender isso. Eu preciso aprender isso. Então essas fichas vêm caindo assim, eu quero passar isso para vocês, por quê? Porque eu estou conseguindo enxergar isso. Quem sabe você está passando pela mesma situação. Quem sabe você está passando pelos mesmos dilemas, né? Ou talvez você tá no seu fluxo normal e tá vivendo só coisas boas. Amém, que bom, que bom. Então compartilhe com as pessoas o que você tem aprendido, né? Então assim, eu fico me perguntando assim, gente, eu não sou terapeuta, eu não sou profissional em nada ainda, tô me preparando para isso, eu tô trabalhando isso na minha cabeça, porque assim, eu já, cansei de ficar presa na caixinha, eu tô há muito tempo, muitos anos, eu tenho 46 anos, então são muitos anos presa nessa caixinha, nessa prisão emocional, e eu estou me preparando, estou devagarzinho saindo dela, e eu quero passar isso para vocês, em cada vídeo, cada situação que acontecer, tá? Então assim, eu não sou uma profissional, mas eu tô passando para vocês o que tá acontecendo comigo. É a minha vida, é a minha experiência que eu quero compartilhar com vocês, tá? Vamos comparar o nosso corpo com a iluminação de uma cidade. Vamos supor que tem uma cidadezinha chamada Eleusa. Essa cidade tem uma fonte de energia sol e ela passa essa energia através de fios para toda a cidade, mercado, hospital, posto de gasolina, posto de saúde, tudo. E vem um relâmpago lá e estoura um desses fios. O que vai acontecer com a cidade? A cidade vai ficar no escuro, sem energia nenhuma. Assim é o nosso corpo. Se o meu corpo não é cuidado, ou acontece algum acidente, em alguma parte, qualquer coisa,
Se o meu dedo machucar, o meu corpo todo sofre. Então, a gente precisa aprender a enxergar o nosso corpo. Por exemplo, se eu machuco um dedo, tá? Me cortei aqui, fiz alguma coisa e me cortei. Você já percebeu quando você machuca? Tudo que você faz parece que atinge aquele machucado? Não, só machuca aqui. Não machuca em outro lugar. Só machuca onde eu tô com esse corte, onde eu tô com essa bolha ou alguma coisa do tipo. Por que isso acontece? Você tá sempre com seus dedos ali, certo? Só que você não se importa com ele. Pra você, tanto faz ter como não há. Porque tá ali, a obrigação dele tá ali funcionando bem. A obrigação do meu dedo tá ali fazendo tudo que eu preciso. Mas quando você machuca, ele fica em evidência. Aí você começa a perceber que ele existe. Então, pra que eu esperar me machucar? Pra que eu esperar me cortar? Pra que eu esperar me ferir? Pra eu perceber que eu existo. Pra eu perceber que meus dedos são valorosos, que a minha mão é valorosa, que cada parte do meu corpo é muito valorosa. Por quê? Porque todos eles têm uma função. Gente, nem um fio de cabelo é inútil no nosso corpo. Tudo no nosso corpo tem uma utilidade. Gente, Deus é tão perfeito, que eu não sei como é que existe pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Não consigo entender. Porque Deus é tão perfeito, que fez tudo assim de uma forma tão meticulosa, tão detalhada, tão perfeita. Não tem outra palavra, né? Eu não consigo, meu vocabulário não consegue achar outra palavra. É perfeito, perfeição. Então, assim, a gente precisa se amar, se cuidar. Porque não vamos esperar ter uma doença grave, não vamos esperar ter uma enfermidade gravíssima para a gente começar a se enxergar e se cuidar. Gente, toda enfermidade, quando vem para o corpo, ela já passou por vários processos. Passou pelo processo energético, que é assim, você tá com problema, você tem feridas emocionais lá da infância, e você não tá curando, não tá se preocupando, vamos dizer assim. Aí, essa doença vem para um segundo plano, que você começa a ter sintomas. Mas você vai no médico, faz exames e tudo, não tem nada. Doutor, não sei como assim, não tem nada, eu tô sentindo isso, sentindo aquilo, papapá. Mas nos exames não aparece. Só que aí, essa doença lesiona os seus órgãos, começa a lesionar o corpo. Aí você vai no médico e tá lá, a doença tá lá agora. Mas por que deixa eu chegar a esse ponto? Por que a gente não percebeu isso logo lá na fase energética, lá no emocional? Por que a gente não pensou assim, gente, eu preciso me cuidar, eu vou fazer exercício, eu vou caminhar descalço na grama, eu vou fazer umas terapias alternativas, vou fazer acupuntura, vou fazer massagem, vou me cuidar, vou me amar mais, me valorizar mais, vou passear, vou sair com a minha família, com os amigos. Por que a gente não se preocupa com isso, né? Uma coisa que eu acho muito linda nos orientais, eu sou apaixonada pelos orientais. E de um tempo pra cá eu tô mais apaixonada ainda. Porque eles se cuidam na parte energética. Lá os idosos são muitos, aqui também é muito, só que aqui os idosos são mais doença do que vida mesmo. Lá não, lá os idosos são sadios, eles vivem na rua fazendo aqueles exercícios, que parece coisa boba, fica respirando aquele ar puro e a gente pensa, que coisa boba. Não é, gente, não é coisa boba, eles estão vivendo o melhor da vida deles. Eles estão se amando, se cuidando. Lá eles se alimentam bem, eles se cuidam, eles tomam chá, eles fazem essas terapias que eu falei aqui. Terapias alternativas, medicina alternativa, não sei exatamente como é que fala, perdi agora. Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa aprender com eles, aprender coisas boas. E não ficar criticando a forma que os outros comem, que vivem. Não, vamos ver o que eles têm de bom, que com certeza tem muita coisa boa. Então é isso. Vamos assim, colocar na nossa cabeça. Eu tenho que respeitar os meus limites, meu corpo. Eu tenho que aprender a me amar, a me cuidar. Porque se eu não me amo, se eu não me cuido, lá fora ninguém vai me enxergar, vai me amar. Então assim, eu aprendi muito esses dias. Não é uma coisa fácil, vamos dizer assim, é tão fácil aprender as coisas, entender e colocar. Não é fácil não, gente, não é fácil colocar em prática. Igual o fato de eu dizer que eu me amo, que eu vira e mexe, tá querendo voltar àquela, querendo voltar àquela situação de que eu sou feia, que eu sou gorda, que isso. Gente, é um crescimento o tempo todo eu tenho que estar me corrigindo, eu tenho que estar falando, olhando para o espelho, olhando para mim mesma, olhando internamente. Vou dormir falando coisas boas de mim, coisas boas pra mim. Por quê? Porque se eu não faço isso, daqui a pouco eu tô de novo lá atrás,
falando mal de mim, me denigrindo, falando que eu sou isso ou aquilo. Então eu tenho que ter, é um exercício diário, eu me cuidar, eu me amar. Então é isso. Eu falei hoje só mesmo do corpo físico. Eu espero que vocês tenham entendido. Falei algumas experiências minhas. Então, assim, tudo que você recebe, presta atenção no que você está recebendo, porque pode ser coisa que você precisa resolver na sua vida. Ou a pessoa que está falando alguma coisa ruim pra você, tá se vendo em você. O problema não é você, é ele. Então, vamos começar a prestar atenção no que a gente fala, qual é o padrão que a gente está vivendo. Vamos começar a prestar atenção no que você fala, no que você ouve, no que você guarda, para você começar a ir se corrigindo, se conhecendo e se valorizando, tá bom? Então eu espero assim que vocês tenham gostado desse vídeo. E o próximo vídeo eu vou pontuar, né, os 3 que a gente já tem feito na roda da vida, que foi vida emocional, espiritual e agora vida física, saúde física. Então assim, a gente vai pontuar no próximo vídeo, tá bom? E se inscreva se não é inscrito, curta, deixe seu like. E assim, quem conseguiu assistir até o final, me dá um okzinho lá e me fala assim, eu vi até o final, tá bom? Pra me saber se tem alguém assistindo até o final. Então um grande beijo, fica com Deus e é isso.